que está acontecendo? E esse cenário da Covid-19, para onde nós vamos? As pessoas estão morrendo, está tendo mais casos e está tudo aberto, está tudo liberado. Onde eles querem nos levar? Para onde nós estamos indo? Por que eles estão mentindo? Por que não estão falando para a gente a verdade? Por que não falam para você a verdade? Preste atenção nisso aqui. Existe um cenário de redução da população, redução populacional. Isso não é loucura. Quando nós falávamos no começo de nova ordem mundial, parecia uma loucura. Hoje você já está acostumado a ouvir sobre isso. Mas tem uma agenda a ser cumprida da nova ordem mundial. O desejo deles é verdadeiramente que haja morte, mas o de Deus não é esse. Primeiro, não tente ficar adivinhando quando é o fim. Pare de adivinhar isso, tentar adivinhar, porque o fim nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai sabe. A palavra de Deus nos ensina, logo no primeiro livro de Gênesis, vai falar que ele criou o homem e a mulher, falou, olha, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Encham e subjuguem a terra. E ele fala em determinado momento que ficou tudo muito bom. Só que existe logo no início, Deus cria no princípio, ele cria os céus e a terra. Céus é algo, terra é o que eu estou falando aqui, onde nós estamos pisando, onde é o extrato dos pés do Senhor. É aqui a terra. E existe o mal que ele quer matar. Ele vem para matar, roubar e destruir. Então essa guerra você tem que entender que ela está no plano espiritual. Existe em primeiro lugar um cenário de morte de massa. Isso tudo que está acontecendo hoje é só um teste de algo pior que eles querem projetar. Eles estão testando para algo bem pior que eles querem produzir, porque eles querem morte de massa, é o plano deles. Mas o plano de Deus é outro, é crescer e multiplicar, enche e subjuguem a terra. Eles querem criar um caos, eles vão tentar criar um caos maior. Economicamente, principalmente, haverá uma crise econômica de forma mundial. Esse cenário que nós estamos vivendo hoje não é Brasil, é no mundo, mas só que eles vão tentar criar algo infinitamente pior. E existe uma forma de nós estarmos protegidos, existe uma forma de nós sairmos vitoriosos. Alguém pode dizer assim, Daciô, isso não vai parar de acontecer, você não vai impedir isso. Deixa eu falar uma coisa, vou falar novamente. Sinais do fim dos tempos estão acontecendo desde que a Bíblia está em tuas mãos. Sinais estão aí, guerra, rumores de guerra, morte de massa, isso tudo está acontecendo há milênios. Isso tudo, muitas outras pessoas tentaram adivinhar o dia e a hora, esse acontecimento de dia e hora, meu irmão. Viva o dia de hoje, vive o momento praticando o amor ao próximo, tratando o próximo da maneira que você gostaria de ser tratado, clamando ao Senhor, porque Ele vai trazer vitória, não como religião. Volto a dizer, não prego religião, não estou falando de religião, estou falando que a religião, muitas das vezes, ela até mata, tá certo? Deus não prega religião, Jesus não é religião, a Bíblia não é religião, simplesmente pegaram esse livro e tomaram posse dele, porque ele é um livro de conhecimento. Diz a palavra que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deixa eu ler um início aqui, para mostrar um fato que eles estão mentindo para você o tempo todo, para que nós possamos chegar em outro assunto, que é o assunto mais importante e o principal. Preste atenção, que eu vou abrir aqui primeiro em Isaías, no capítulo número 40, no verso de número 21, que diz assim, ó, será que vocês não sabem? Capítulo 40, verso 21. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhe contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Somos pequenininhos, fruto da criação, do Criador, de Deus. Primeira coisa que eu quero dizer para você, a NASA está mentindo para você. A NASA mente para todos. Guardem isso, depois eu vou entrar o porquê disso, provando isso que eu estou falando. Primeiro dizer que até 1835 a igreja bateu contra isso. A igreja simplesmente em determinado momento ela rasgou a Bíblia. Eu estou falando com mais de 160 milhões de cristãos. Se você não entendeu o que eu estou dizendo aqui agora, você pode rasgar a Bíblia. Rasga ela, pode rasgar ela. E eu volto a dizer, esqueçam religião. Estamos pregando é amor. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que diz assim, ó, a única religião que eu considero como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se corromper com esse mundo. O amor ao próximo, se preocupar com o próximo, o amor fraternal. É esse que vence. É esse. E clamarmos a Deus e jejuarmos. Isso aí traz grandes vitórias. Um alerta a todos aqui. Guarda isso aqui, ó. Como pode o Sol ser o centro do universo, o Sol? Está todo mundo girando em torno do Sol. Como pode ser isso? Como pode ser isso? Dizendo a você que essa teoria, ela entra para a humanidade em 1543 e a igreja aceita essa teoria em 1835.
Antes disso, não era essa visão. Mas eu vou te dizer na palavra o que eu quero colocar aqui. Quero dizer que em determinado momento, antes de falar o que aconteceu em determinado momento, ele dizia, para que alguma coisa venha parar, ela tem que estar em movimento. Então ela tem que estar em movimento para poder falar, para aí, meu irmão. Então tem que estar em movimento. Em determinado momento o sol parou. A lua parou. E aí, o que você me diz disso? Loucura? Eu estou mentindo? Quem é que está mentindo? Quem é que está colocando? Eu estou dizendo aqui, principalmente para aqueles que estão batizados na palavra, independente de religião, tá certo? Aqueles que são 160 milhões de cristãos, que ainda acreditam, porque eu aprendi isso na escola, você aprendeu isso na escola, nossos avós aprenderam isso na escola, dizendo que o Sol está ao centro, e que o planeta, a Terra, está rodando aí em torno do Sol. Isso é mentira. Isso aí trouxeram para você, e a NASA bate sobre isso, o homem bate sobre isso, e eu pergunto, por que eles estão enganando todos nós? Por que eles mentem tanto para todos nós? Aonde da senhora está falando? Estou falando que em determinado momento teve um homem, Josué, esse que levou o povo para a terra prometida, tá certo? Em determinado momento ele se deparou com os amorreus, e aí em determinado momento, para vencer a batalha, ele faz um pedido ao Senhor, e fala, Senhor, para o sol, detém aí a lua aí durante um tempo. Isso acontece, olha só a palavra, olha o que está acontecendo. A palavra de Deus vai falar isso no livro de Josué, no capítulo número 10, vai dizer assim, ó, presta atenção, Josué 10, no verso 12, começa assim dizendo, ó, no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel, sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos. E assim procede e continua. Então eu quero dizer para você que quem está parado é a terra, cara. Essa teoria é uma teoria que lá atrás já se falava. E pessoas conhecidas. Aristóteles foi um defensor disso. Aristóteles foi um grande defensor disso. Aristóteles foi professor, se você for parar para ver, de Alexandre o Grande. Foi aluno de Platão. Mas eu não precisava me basear nele, não. Eu tenho que me basear na palavra. Ou então eu vou rasgar a palavra. Então já começa por aí. Estão mentindo desde o início, porque estão ensinando para todos nós que o sol está parado, ele é o centro de tudo e nós estamos girando em torno dele. Para! Sol, lua e estrela foi no quarto dia. Guardem isso aí. E aí depois tem algo infinitamente maior. Isso é só um pequeno detalhe para que você entenda que tem algo infinitamente maior e que ele fala com clareza. Olha, o céu é o meu trono, a terra é o estado dos meus pés e nós somos pequenininhos. Ele ainda fala de cúpula. Se você parar para analisar aí essa palavra que nós lemos agora um pouquinho antes, ele vai falar que ainda vai falar de cúpula, mas aí nós vamos falar mais à frente. Mais à frente a gente continua falando isso. Primeiro você medita nisso e saiba que existe um grupo que ele vem para matar, roubar e destruir, já está na mão de Satanás, eles já estão na mão de Satanás. Satanás pede para eles almas, pede para eles vidas. O Holocausto foi um momento, a Primeira Guerra Mundial foi um momento, a Segunda Guerra Mundial é um momento que eles matam massa, e eles praticam isso, porque o maligno pede para eles almas, destruição, sendo que Deus quer vida em abundância. Ele fala, olha, crescem, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Presta atenção no Pai Nosso, olha o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que nome? Depois. Venha a nós o teu reino. Que venha o teu reino. Então eu sou um defensor do reino de Deus. Eu acredito na vitória. Eu acredito em algo maravilhoso e grandioso que está para acontecer. Mas essa batalha não se vence de forma natural. Se vence de forma sobrenatural. Diz a palavra que apesar de vivermos como os homens, não lutamos com as armas dos homens. As armas com as quais lutamos são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Precisamos preparar o nosso povo, precisamos preparar a nação brasileira para algo que está para acontecer no mundo. E o que está para acontecer no mundo, o que eles estão projetando é morte de massa, redução da população. Coronavírus é só um teste que eles estão praticando na humanidade. É só um testezinho de algo infinitamente maior que está para acontecer. É um caos, é triste, muitas pessoas estão morrendo, só sabem aqueles que têm entes queridos ou que tem alguém que está enfermo, que sabe o tamanho